primeiro convite que eu faço é esse, né? É a gente sair do padrão. A gente estourar essa bolha que diz que todo mundo tem que ser de uma forma e de uma maneira. Isso acontece muito no transtorno, né? Os livros dizem como é a pessoa com transtorno, as pesquisas dizem quais características ele tem que ter, e a gente acaba colocando todo mundo nesse barco, como se todos eles fossem iguais. E não é. A gente precisa estourar isso. O padrão não é bom, quero dizer para vocês. É muito chato. Todo mundo ser igual, todo mundo pensar do mesmo jeito. A gente não avança enquanto ser humano. Então, o primeiro convite é esse, a gente poder quebrar essa bolha do padrão, sair das caixas e aceitar as diferentes formas de ser e estar nesse mundo. Todas são importantes. Todas são potentes. Tá? Pode passar, Lucas. Trago para vocês essa terminologia, né? Configurações subjetivas sociais, ela é uma terminologia da teoria da subjetividade, e é essa ideia que a sociedade tem sobre as pessoas com autismo, com transtorno. Quando a gente fala, né, que vamos ter um aluno com transtorno, automaticamente já vem na nossa mente essas ideias. São super inteligentes, ou não dão conta do que acontece no mundo, não gostam de carinho, não olham para a gente, preferem ficar sozinhos. E isso são ideias fortes, né, no social, que acabam influenciando a prática da escola. A gente acaba partindo para fazer as nossas intervenções pedagógicas em cima dessas ideias, né? De novo, reproduzindo que todos eles são assim. E, na realidade, não é assim que acontece. Pode passar. Trago essas duas sugestões. Eu amo muito ler. Quem me conhece sabe que eu estou sempre com o livro na mão. Então, eu trago duas sugestões aqui para vocês de leitura. Esse livrinho, 80 mitos e verdades sobre o autismo, que faz exatamente isso, né? Discute essas configurações subjetivas sociais. E esse livro maravilhoso, que é o Humor Azul, que é escrito por um adulto com transtorno, né? Que se descobre o seu diagnóstico tardio. E o livro dele fala exatamente sobre isso. O que é ser uma pessoa com autismo na sociedade de hoje. Né? Então, são duas leituras muito maravilhosas, assim, que vale muito a pena a gente ler. Pode passar. Trago essa fala, González Rey e Mitchell Martinez são autores da teoria da subjetividade, né? Em que eles falam exatamente isso. As diferenças, qualquer diferença que seja, ela é representada por conceitos que circulam na subjetividade social, ou seja, na sociedade, né? Que vai implicando produções subjetivas, né? Que vão limitando esse sujeito, né? Muito centrados nas características só que ele tem, né? Físicas ou comportamentais, e esquece que ali tem o indivíduo, que é muito para além do diagnóstico, que é muito mais do que essa definição que deram para ele de pessoa com transtorno. Pode passar. E isso impacta muito nas relações, né, que ele vai ter na escola ou na sociedade. Então, eu trago essa ideia, né, de como eu gosto de pensar esse transtorno, né? Por que essa imagem do barco? Vocês vão ver que eu gosto de trabalhar muito com imagens. O barco desbrava, né, esse oceano de maravilhas que a gente tem a descobrir. É assim que eu imagino o transtorno, é assim que eu recebo os meus alunos, como um oceano de descobertas. Por isso o barco aqui, né? Ele vai circulando nesse mar e vai descobrindo coisas maravilhosas nesse movimento de ondas que vem e vai, onde eu afeto o outro e me deixo afetar pelo outro. Então, como é que eu percebo, né, esse trabalho com o sujeito com transtorno? É a gente entender primeiro que eles têm uma outra forma de ver e perceber esse mundo. Importante, não é um outro mundo. Não é viver num outro lugar. Vive nesse mesmo mundo que a gente vive. Esse mundo louco, intenso, cheio de estímulos, do qual a gente mesmo, às vezes, quer dizer, olha, para que eu quero descer, quero fugir. Então não é um mundo paralelo, é o mesmo mundo. A forma de enxergar esse mundo é que é diferente. Essa é a primeira quebra que a gente precisa fazer, né? Essa fala é muito insistente. Toda pessoa com transtorno vive no outro mundo. Mentira, é o nosso mundo, todo mundo no mesmo lugar, né? Com formas diferentes de ser. É a gente entender que a gente não sabe tudo.
Eu tenho 30 anos de trabalho, cada aluno que eu recebo é um novo aluno, é um novo sujeito, é uma nova descoberta. Então, kit, manual, modo de fazer, a receita de bolo, né, que a gente espera enquanto professor, não cabe aqui, né, porque cada sujeito é um sujeito. E o que eu uso para o Pedro no ano de 2021, talvez eu não vá usar para ele em 2022, porque ele vai ser uma outra criança, um outro aluno. Né? E isso é importante a gente pensar. Sempre se encantar com as descobertas. A gente, enquanto educador, precisa se encantar com essas descobertas. Quando a gente não tem mais essa capacidade, talvez a gente tenha que rever a profissão que a gente está exercendo. Né? Entender que nenhuma relação no mundo vem equipada com um mapa. Então, não tem como a gente dizer, olha, tu trabalha desse jeito, sem a gente conhecer esse aluno antes. A gente começa a construir um trabalho conhecendo o aluno. Por isso que os manuais não servem aqui para mim. Né? E eu acho que é sempre a gente abrir espaço para a escuta, para o silêncio, para a troca, para a angústia, para aquilo tudo que nos mobiliza e que mobiliza o outro. Isso tudo faz parte